Para quem foi aluno de muita gente aqui. Quero agradecer a Gisele Weiner pelo convite, né? Também é uma honra para mim, uma enorme satisfação estar aqui na defesa da Gisele. A Gisele é um pouco igual a mim, né? Ela é uma paulista abraçada pela cidade maravilhosa, né? E na verdade, a gente tem outras relações, né? E realmente foi uma grata surpresa ler o texto da Gisele, porque a Gisele, além de ser uma boa mãe, eu estou falando mãe porque a gente agora tem relações de escola de filhos, né? Os nossos filhos são ótimos amigos, né? Ela, além de uma boa mãe, é uma excelente pesquisadora, né? E o texto, de certo modo, tem um pouco essas qualidades, né? Quer dizer, uma qualidade não apenas de pesquisadora, mas uma qualidade de quem, na verdade, está fazendo pesquisa não de maneira despretensiosa. Quer dizer, uma tentativa de, ao mesmo tempo, na pesquisa, fazer um ato político, digamos assim. Quer dizer, a pesquisa está diretamente vinculada à militância, né? Então, de certo modo, né, eu acho que a tese da Gisele, ela tem várias qualidades, eu queria enumerar pelo menos umas 3, né? A primeira me parece que é essa disposição de perseguir uma noção, ao mesmo tempo teórica e política, que é o planejamento alternativo, né? E mergulhar a fundo nas experiências práticas que poderiam se situar nesse terreno, né? A segunda, de superar uma dimensão nacional do debate, né? E essa banca um pouco mostra isso, né? E procurar ultrapassá-la e conectá-la com diferentes tipos de planejamento alternativo que correm pelo mundo, né? Com destaque para a literatura estadunidense. Então, só esse capítulo já é um capítulo muito interessante, eu aprendi muito um pouco com essa literatura, né? E a terceira, essa disposição de uma atuação que busca cruzar a pesquisa acadêmica, a militância política, né? Procurando manter o rigor sem apelar para saídas fáceis, né? O seu texto, ele persegue a potência desses tipos de planejamento que em diferentes conflitos urbanos podem constituir sujeitos políticos em ato, né? De modo que, para fazer jus a esse trabalho que eu li com muita atenção, né, e muito interesse, eu vou procurar fazer os meus comentários, minhas perguntas e um pouco algumas provocações, né? Então, entenda essa lição como uma conversa que a gente está pensando alto e junto para pensar um pouco além, né? Ou aquilo que o seu texto nos provoca a pensar, né? Então, eu dividi um pouco a minha ambição em torno de 4 questões, né? Quer dizer, é uma escolha, porque de fato a sua tese ela abre para várias possibilidades analíticas, né? Cada um pouco vai fazer a ambição naquilo que é a sua própria obsessão, porque os capítulos são capítulos que permitem isso, né? Então, eu vou me concentrar em quatro questões que eu queria tratar com você, né? Bom, a primeira tem a ver um pouco com o que eu chamaria dessa continuidade, descontinuidades do planejamento alternativo, né? De certo modo, você faz um sobrevoo bastante amplo, né? Você volta, enfim, você retoma o que você chama de experiências pioneiras, passa pela literatura internacional, fala do Fórum Nacional de Reforma Urbana e chega até o que você já está chamando das experiências na cidade neoliberal, mas essas experiências são no contexto dos mega-eventos. Isso é um pouco um elemento importante, eu queria falar sobre isso. A segunda tem a ver com que a Hermínia já de algum modo anunciou, mas eu queria explorar também um pouco mais, que é um pouco essa relação entre planejamento alternativo e Estado, né? A terceira um pouco a análise e a aposta que estão presentes ao seu trabalho. À medida que o seu trabalho é um trabalho posicionado, ele não só analisa, ele também aposta, né? E aí eu queria falar um pouco dessa tensão. E em quarto, discutir um pouco o que provocativamente poderia aparecer na sua tese, né? Para pegar aquela imagem que o Éder usava antes, né? Um pouco quais são esses novos personagens que estão em cena, porque me parece que você está anunciando alguma coisa que tem a ver com os atores, né? Então, em relação a isso, né, em relação ao primeiro ponto, né, a primeira questão que me chama a atenção é o termo utilizado para agrupar todas essas experiências muito diversas, né, que você utiliza, que é planejamento alternativo. Isso me chamou muita atenção, está no título, está percorrendo, é o fio condutor, né? Na verdade é aquilo que amarra toda
diferentes, né? Em tempos que a imaginação política está tão em baixa, né, falar em alternativas e procurar pensá-las não é apenas um exercício teórico radical, né, mas, sobretudo, uma prática política fundamental. Eu estou falando exatamente que eu achei, eu gostei dessa ousadia, né, porque acho que é uma ousadia que está exatamente no campo da imaginação política. Né? Você pega experiências muito diversas, né, de contextos diferentes e temporalidades diferentes, né, e procura agrupá-las em torno de uma categoria, né? De modo que isso me fez lembrar, né, já que a gente está falando de muita coisa, uma certa literatura que ao mesmo tempo é uma literatura, mas também tinha... Eu pelo menos presenciei parte, se deve muito mais, eu presenciei parte desse debate, né? De modo que isso me fez lembrar do momento há 17 anos, né, em que estava na plateia um esperado debate do lançamento de um livro de capa vermelha na USP, né, de uma sugestiva coleção chamada Zero à Esquerda, cujos professores que estavam lá, né, estão aqui hoje também. E o título era sugestivo, né? O título era Cidade do Pensamento Único. Mas como se tratava de afiar as armas da críticas, o subtítulo não deixava dúvidas, né? Desmanchando consensos. Tá? Eu me lembrei desse livro para dizer que a sua tese é um reencontro com esse texto quase 20 anos depois, num duplo sentido. Né? O primeiro é que a cidade do pensamento único já não é mais um possível planejamento, é um resultado. Né? O resultado de uma década foi ter sediado uma Copa do Mundo, uma Olimpíada e definitivamente entrar num ciclo em que a questão urbana mudou de qualidade. Né? Pelo menos eu acho isso. Né? O segundo é que, diferente de 20 anos atrás, os consensos sobre essa cidade também começaram a se desmanchar. Né? Que eu acho que 2013 é um pouco um sinal significativo disso, mas também o próprio contexto que nós estamos vendo hoje. Né? Que o nível de desigualdade e violência simbólica das nossas cidades chegou a tal nível de conflito que aquilo que mais se está procurando no mundo de hoje são alternativas, mesmo que muitas vezes se procurem nos lugares errados, né? Quer dizer, porque, claro, o fato de você apresentar alternativa não depende de quem siga a alternativa, né? Enfim, de algum modo, mas de certo modo é um mundo que, ao contrário de 20 anos atrás, cuja máxima não há alternativas, é um mundo em que se procura alternativas, né? À esquerda e à direita. Né? Né? Então, talvez essa seja uma questão fundamental para compreender os sentidos desse planejamento alternativo. Né? De um lado, o contexto atual da sua pesquisa, que é diferente do momento anterior, se nós tomarmos as experiências dos movimentos de moradia e mesmo do Fórum Nacional de Reforma Urbana, né? E de outro lado, os diferentes sujeitos em conflito são muito mais diversos do que eram antes, né? Inclusive dos lugares que ocupavam na trama anterior. Quer dizer, tem um deslocamento de atores aqui. Não é só que ampliou-se os atores mudaram de lugar. Eles transitaram para diferentes esferas, que na verdade, a sua biografia, quer dizer, estava tratando, inclusive, de um momento, né? Você, inclusive, tem uma hora lá que você utiliza um texto que eu e a Joana escrevemos sobre os índios. Eu não sei se eu penso mais isso, o que eu escrevi naquela época, eu penso isso hoje, porque o texto tinha uma certa finalidade, tinha uma finalidade de aposta. Pois é, enfim, quer dizer, a minha tese, inclusive, não pensa exatamente o que está escrito no texto, e o texto era posicionado. É um texto a partir da assessoria técnica, do lugar da assessoria técnica, para publicizar uma experiência. Né? E hoje eu não sei se... Então, quer dizer, só estou pegando exemplo meu, para não citar vários outros, né? Mas me parece que isso é algo que você deveria levar em consideração. Né? Então, parece, portanto, que ao menos na experiência brasileira, haja mais descontinuidades que continuidades. Né? Me parece que se a experiência do planejamento alternativo aparece como potência política em diferentes experiências, isso tudo deve ser contextualizado temporalmente. Né? O que pode significar mais acontecimentos no sentido de aparecimentos cuja potência política está expressa num determinado contexto do que modelos a serem seguidos. Eu acho que, na verdade, você tem acontecimentos que, inclusive, pode manter a potência política ou pode perder de algum modo. Né? Então, tomemos, por exemplo, o exemplo das assessorias técnicas. No bojo de uma política que vem do movimento, ganha expressão na
na primeira prefeitura petista em São Paulo e continua até mesmo nos anos 90, mesmo em governos do PMDB e depois Tucano. Né? Aqui é um momento específico de surgimento de um campo autônomo, não estatal, aos movimentos de moradia, mas de certo modo dependente do fundo público, para a gente ficar falando das assessorias técnicas. Não é à toa que você diz exatamente que, à medida que o financiamento termina, não é só o plano dos movimentos, é da constituição das assessorias como ator. Mas a própria constituição das assessorias como um ator político naquele cenário se deve ao fato de que, por isso que se constituiu em São Paulo, se constituiu, por exemplo, em outras localidades, no Rio de Janeiro e tal. Né? Então, aqui é um momento específico de surgimento, enfim, de um campo estatal, né, de um campo autônomo não estatal, aos movimentos de moradia, mas dependendo do fundo público. Nesse caso, há um trânsito entre movimentos sociais, assessorias técnicas, universidades e governos petistas. Eu estou falando governos petistas porque é governos petistas, não são governos no plural. Né? O planejamento alternativo, ele está inserido nesse campo de algum modo, mesmo que em boa parte dos casos seus limites já estejam dados. Né? No entanto, lidos no seu tempo, eles operam como potência política. Então tinha uma potência muito forte naquele momento que você vai narrar essa experiência. Né? Lidos fora do seu tempo, seus sentidos passam a estar em disputa ou mesmo deslizantes. Então, quer dizer, não é a mesma coisa você ler, digamos assim, contextos diferentes, por exemplo, uma coisa da assessoria técnica. Né? E mesmo da relação movimento, assessoria técnica, governos, enfim, um pouco nesse trânsito. Né? E aqui eu entro na minha questão. Né? Será que a organização do seu texto, numa espécie de evolução temporal dos capítulos, que começa com a experiência pioneira de Braz de Pina, passa pelos movimentos de moradia de São Paulo e autogestão, estabelece uma crítica ao Fórum Nacional de Reforma Urbana, né? E insere a discussão sobre o planejamento em Nova York e termina na cidade neoliberal dos mega-eventos, não confere uma continuidade enganosa do planejamento alternativo? Isso é um pouco uma provocação. Né? Quer dizer, eu acho que, na verdade, você não defende essa tese, mas tem uma organização do texto que vai levando o leitor a um pouco a comprar essa visão. Então, narrativa que você faz lá. E essa narrativa precisa, de algum modo, quebrar um pouco a narrativa, né? Porque tem descontinuidades. Né? Então, até que ponto a ideia de planejamento cabe em situações, planejamento alternativo, cabe em situações e experiências temporalmente tão distintas. Né? Eu acredito, como você aponta no texto, que você está atento ao risco dessa diluição. Né? Você cita num determinado momento do texto essa questão, né? Mas eu gostaria que você tratasse daquilo que não é planejamento alternativo. Né? Eu me lembrei do texto do Foucault, que ele, na verdade, é o seguinte, ele começa falando tudo aquilo que ele vai fazer, para depois, e por aí você sabe o que ele vai fazer. De certo modo, quer dizer, eu fiquei um pouco com a sensação, posso estar errado, mas de que muita coisa é planejamento alternativo. Né? Então eu queria um pouco que você falasse, né, aquilo que não é planejamento alternativo, né? Porque a apresentação de inúmeros casos, especificamente localizados nos anos 80 ou no período dos mega-eventos, eu acho que opera como diluidor. Daqui, uma boa forma para dizer aquilo que é falar aquilo que não é planejamento alternativo. Você escolheu 8 casos, só dos mega-eventos, você escolheu 8 casos mega-eventos, foi para a assessoria técnica, falou do Fórum Nacional de Reforma Urbana como contraponto, então me parece que essa é uma questão, talvez nesse caso não era uma questão de ampliação, era uma questão talvez de redução, né, desses casos, para focar exatamente no centro do que você está considerando como planejamento alternativo, né, a partir da literatura de certo modo que você usa. Né. Uma segunda questão é o que me pareceu estar fora da sua tipologia de planejamento alternativo. Né. Posso ter errado, queria discutir um pouco isso com você. A característica de todos os casos estudados, e mesmo da literatura internacional, é o fato de que todos eles serem não estatais. Não apenas no plano nacional, de modo óbvio, né? Quer dizer, mas também no plano local. Né? O planejamento insurgente não apenas pressupõe uma ação com os movimentos sociais, né? Mas uma relação de separação e antagonismo com o Estado e o mercado. Né? Você se atenta para essa questão na delimitação daquilo que é alternativo, né? E propositadamente, nos 8 casos escolhidos do presente,
que é do presente, o momento que você vai fazer o campo, né? E naquelas experiências que mergulha no passado, elimina qualquer interface estatal. Né? Seus casos são da família do autonomismo, e são todas práticas não estatais. Né? Mas se mergulharmos no passado não tão recente, pelo menos há 20 anos atrás no Brasil, parte significativa das experiências de planejamento alternativo eram estatais, ao menos no âmbito dos governos locais. Quer dizer, chegou um momento em que tem uma potência política a partir dos governos locais. Né? É impossível desprezar, por exemplo, as energias, de certo modo, utópicas do orçamento participativo em Porto Alegre. Né? E mesmo o Congresso da Cidade em Belém, né? Que buscava, a partir de uma leitura do orçamento participativo, né? Ultrapassar os seus limites como gestor da pobreza, no sentido de levar a cidade a planejar e não apenas dividir os parcos recursos do seu futuro. Né? Não foi à toa, né, que de Porto Alegre brotaram as sementes do Fórum Social Mundial. Né? E a palavra de ordem de planejadores radicais em outras partes do mundo, de outro mundo é possível. Inclusive está citado no seu texto lá, né, em alguns momentos. Né? Assim como em Belém também, né, teve exatamente essa primeira convocatória do encontro que os zapatistas conclamaram o mundo a fazer logo depois que tomaram Chiapas. Né? Então, são experiências locais cujos marcos ultrapassam suas próprias localidades. Né? De modo que minha segunda provocação é a seguinte: onde se governa parcelas do Estado, é possível planejamento alternativo? Tá? Ou planejamento alternativo é uma metodologia de organização popular em contraponto ao Estado? Um pouco, acho que eu queria... Estou tentando fazer uma missão provocativa para um pouco se delimitar os termos dessa ideia de planejamento alternativo. Né? Daí que vou tratar da terceira questão, né? Análise e aposta. Há um lugar difícil que você se propõe estar e pesquisar, que é o lugar da análise como pesquisador e da aposta como militante. Aqui reside uma tensão, né? Que eu acho que é produtiva, mas eu queria um pouco te ouvir sobre isso. Né? Se não apostasse, seu trabalho não teria esses elementos tão ricos para análise, pois você também é um agente nessa cena. Né? Nos 8 casos escolhidos, você não apenas está presente, como, ao se engajar na construção do próprio plano, sobretudo no caso da Vila Autódromo, nos fornece detalhes in loco de uma cena cuja potência política se espraia e que nos possibilita saber que a mais bem-sucedida experiência do ponto de vista do planejamento alternativo foi aquela que não conseguiu deter os tratores do conglomerado olímpico. Porque o fracasso ficaram 20 famílias lá. Teve remoção, ficaram 20 famílias, né, no final das contas, né, mas foi capaz, né, e aqui eu acho que é algo novo, né, foi capaz de pautar o inimigo, que é a essência da política, ao menos para quem compreende como você, como conflito. Né? Política é a capacidade de pautar os movimentos do outro. Né? Em um jogo em que somente a prefeitura pautava os movimentos do lado de cá, né, a Vila Autódromo conseguiu mudar a situação, mesmo que o resultado final tenha sido a remoção e a permanência de 20 famílias. Né? Talvez por isso que você guarde 7 chaves, esses problemas do final, né, como respeito ao movimento que faz parte. Tá? Acho que você guarda esse fecha, tranca e não fala. Né? Mas, de certo modo, me chamou muito a atenção, né? Quer dizer, claro. Né? Por outro lado, se a aposta toma o lugar da análise, se corre o risco de afirmar como um dado aquilo que é aposta, que ainda é aposta. Né? É claro que se pode fazer uma aposta, da aposta, uma ação sobre o real, mas é sempre uma linha tênue que divide a aposta da análise. Claro que eu não estou cobrando neutralidade, né? Entenda bem, né? Eu estou querendo saber como fazer do texto uma aposta promissora. Né? Eu queria um pouco que você comentasse exatamente essa dimensão, porque eu acho que ela é uma dimensão importante que está, inclusive, é o que abre o seu texto. Você começa a falar exatamente o que você vai fazer a partir desse lugar, né? Na análise. Né? E por fim, a quarta questão que me chamou a atenção, né? Que é síntoma, que é um pouco sobre esses novos personagens, né? Os novos atores, pós-2013, aqueles que estão situados aí nos casos que você analisa. Né?
A quarta questão que me chama a atenção é que é sintomático que nos casos analisados sejam poucos os atores ou movimentos sociais que atuavam na cena política que abre a sua tese, aquela do primeiro capítulo, né? O primeiro capítulo da tese, né? Em verdade, na tese, aparecem dois agentes do planejamento, né? Os moradores e os militantes, que incluem desde participantes de movimentos sociais, acadêmicos, profissionais e ativistas, né? Há, sem sombra de dúvidas, nesse planejamento alternativo, a marca dos conflitos em torno da Copa do Mundo e das Olimpíadas e desse cenário posterior às jornadas de junho, né? Há uma multiplicidade de atores que se canalizam nos mega-eventos com discursos e estatutos diversos. É sintomático que nos casos que você analisa sejam poucos atores antigos, e esses sujeitos que você coloca em cena no planejamento alternativo da cidade neoliberal disputam uma narrativa. Não, e não pretende afirmar uma boa prática. Só para pegar termos que apareceram em algum momento do debate, né? Seria o plano, aqui uma questão, né? Seria o plano uma contranarrativa técnica em tempos que o discurso competente do Estado já não é mais do planejamento estatal, mas do planejamento gerencial, né? Eu fiquei pensando nas possibilidades que a sua tese levanta de como planejar num contexto em que o planejamento já é feito, de certo modo, pelo mercado, né? Mesmo quando está sob a égide do Estado. E eu queria fazer essa outra provocação, né? O que é o planejamento alternativo, onde esse planejamento do mercado, ele ganhou a dimensão que ganhou, né? Talvez, claro, eu estou um pouco exagerando no argumento, né? Não tem nenhuma dominação que não vai produzir o seu contrário, né? Mas é preciso pensar o que é alternativo nesse mundo. Quer dizer, que não é o mundo do planejamento estatal, né? Pelo contrário, né? Mesmo o planejamento estatal adquire uma racionalidade do mercado. Enfim, então, alternativo, por exemplo, né, nesse caso, deixou de ser o planejamento estatal, porque o planejamento estatal, em tempos que o mercado é a regra, pode inclusive fortalecer as normas e as regras do mercado. Tá? Então, portanto, o planejamento alternativo, o planejamento contra-hegemônico, é aquele que não se submete à regra, mas aquele que subverte a regra. Acho que o seu texto fala isso, mas o que é isso? Né? O que de algum modo, como isso aparece? Né? Bom, eu tenho várias outras questões mais pontuais, mas eu acho que são secundárias em relação a um pouco essas questões que eu apontei, né? Gisele, enfim, parabéns, eu acho que o texto tá bom. Eu mesmo tenho partes que eu me identifico muito, acho que tem partes muito, muito interessantes no texto, né? E eu acho o seguinte, na verdade, você tem um material muito interessante, né? E me parece que tem uma tese, digamos assim, poderosa, que está caminhando dentro do texto. Eu acho que ganharia muito o texto se essa tese mais poderosa, dessa ideia do planejamento alternativo, pudesse vir mais à tona. Né? Obrigado, Carlos. Bom, eu vou começar falando sobre a questão do que você falou dessa narrativa temporal, né? Eu li o memorial do João Marcos, que é o contrário da narrativa temporal, né? Ele estrutura muito a partir das práticas dele, né? Da própria da questão dos temas geradores, né? Eu acho que identifiquei a narrativa temporal, eu acho que é a forma como eu consegui fazer, assim, eu acho. É uma limitação metodológica, de método própria. Mas a ideia não é que da continuidade de forma alguma. Eu acho que você falou como acontecimentos, né? Eu entendo como uma construção a partir de experiências. Eu acho que eu estou colocando ali experiências e ideias. E essas experiências como experiências situadas espacial e historicamente e situadas num contexto político, né, de momentos de organização da luta política e que está se contrapondo ao que na época estava colocado, né? Então
Brasília está muito claramente colocado contra um programa de erradicação de favela. As assessorias técnicas estão entrando ali no momento de possibilidade de disputa do fundo público, né? E aí o texto de vocês, de fato, no final, eu puxo uma referência de lá de novo, mas ele está colocado no momento de discussão da experiência do autogestão, mutirões autogestionários, no momento em que ela se colocou como uma experiência ali nos anos 80, chegando no início dos 90, né? Então, a ideia foi sempre colocar as coisas de forma muito situada e as questões que são colocadas naquele momento e o que vai dando o fio são as questões que permanecem, assim, são problematizações, são questões, são categorias, né, que estruturam uma leitura, assim. Então a gente vê que algumas questões do passado nos ajudam a pensar como que se organiza o momento atual, né? Eu não vou responder na ordem, não vou responder. A questão dos atores de hoje, não, é porque eu fiz uma opção por trabalhar por esse campo de fora do Estado, mas essa opção ela é justificada também, ela é justificada pelo momento atual em que o Estado se coloca como completamente capturado pelo mercado, por um Estado que já perdeu a possibilidade. Eu entendo que nesse momento do contexto que eu coloquei como do contexto neoliberal, não há mais possibilidade de entender nem os governos petistas como espaços progressistas de disputa. Assim. É quase que como já tivesse perdido, foi derrotada a possibilidade de atuação no Estado e se busca, então, outros tipos de construção nos espaços que lhes são possíveis. Assim. E quem está colocando a disputa pelo Estado hoje? Né? Se a gente for ver, por exemplo, o MTST, né? que está ali, que seria um movimento que está colocando uma disputa política hoje, eu cheguei a refletir, né?